você nos esperou. Estamos de volta falando sobre esse tema maravilhoso, as escolhas de Deus. E nós estamos aqui falando sobre Davi. Você que está aí, convida alguém que está aí na sua casa e traz ele também para ouvir esse programa e ouvir essa palavra que vai ficar no teu coração e não vai sair. E nós estávamos falando aqui sobre Davi, quando ele é escolhido por Deus, o profeta vai na casa de Davi e vai ungir Davi a rei de Israel. Sabe, Valéria e Maísa, uma coisa que me chamava a atenção aqui é que antes dessa escolha, antes de Davi enfrentar, todo mundo conhece Davi, quando ele vai à luta, a uma guerra contra Golias, não é? Quando a gente vai contar historinhas para as crianças, quem foi Davi? Davi foi aquele que lutou com Golias. Mas ninguém sabe que antes de ele lutar com Golias, ele teve uma experiência com Deus. Lá nas ovelhas, cuidando das ovelhas, que foi com o urso e com o leão. E aí, o que é que a gente pode trazer para a nossa vida é que Deus estava treinando Davi desde muito tempo. Essa escolha do profeta chegar na casa do pai, de Jessé, e escolher Davi, Deus já vinha treinando Davi. Verdade. Quando Saul estava lá, governando Israel, Davi estava sendo treinado ali, naquela simplicidade. Será que isso pode não estar acontecendo com você hoje? Talvez você esteja num lugar que você diz, meu Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Talvez Deus está testando você aí. Deus está treinando você aí. Você já enfrentou algumas dificuldades e você tem vencido e você vai vencer. E aí, Valéria, eu vejo que o treinamento de Deus é uma escola, não é? A gente passa pela nossa vida, passando por algumas experiências e é Deus nos treinando. Deus já sabia, né? Já sabe que vai nos chamar uma hora, que vai dizer, ei, eu estou contando com você para fazer alguma coisa determinada. E Valéria, que coisa linda. Quantas vezes eu acho que você e Maísa, vocês já foram treinadas por Deus, não é? Verdade. Esse treinamento faz parte da nossa vida, Faz parte da nossa vida, é incrível e nós precisamos, né? Porque é nesse treinamento, né, que a gente vai se capacitando. Nós vamos aprendendo com Deus, né? Você vê que na hora que ele matou um leão e matou um urso, ele disse, Deus estava comigo. Então, quando a gente vai passando por esse vale, esses processos difíceis, e a gente vai conseguindo devagarinho enfrentar, a gente vai entendendo que é Deus que está nos ajudando, que está nos capacitando, para a gente chegar em algo cada vez mais alto no sentido nem de dinheiro, mas no sentido de enfrentar situações mais difíceis, sabendo sempre que Deus vai estar ali, né? Que nós não estamos só. Então foi isso que ele viu, eu não estou só. Então por isso que quando ele foi ser rei, né, ungido a rei, ele disse, eu vou, porque Deus está comigo. Então se Deus está comigo... Mas eu vejo, sabe, Valéria, que cada situação difícil que a gente enfrenta, quanto maior essa dificuldade, muito maior é o lugar onde Deus quer nos colocar, não é? Então assim, se a situação é difícil, é porque o que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer te colocar em lugares muito mais altos, né? Porque vamos para a história de Davi. Quando Davi passa pelo urso, pelo leão, ele é ungido e depois ele vai enfrentar o gigante Golias e ele vai sendo exaltado até ele chegar no trono, até ele chegar nessa posição de honra. E que honra ser rei de Israel, cuidar de tanta gente. Aquelas ovelhas que ele cuidava, passava ali todo dia cuidando daquelas ovelhinhas, né? Ele já estava sendo treinado para cuidar de muita gente, de pessoas. E eu até acredito que o fato ele ter esse encontro com Golias, né, já foi uma forma de uma grande exaltação que Deus permitiu ele passar. Porque quantas pessoas não acreditavam? Diziam, como é que é esse menino? E como acontece com a gente? Eu não acredito que esse negócio vai dar certo. Aquela pessoa, não, vai dar certo não. E muitas vezes, como Deus permitiu, ele enfrentou Golias que só com uma pedrada que ele deu. Então, para aquele povo, aquelas pessoas disseram, realmente, esse homem tem um Deus poderoso, porque
Só um Deus para um homem alto daquele tamanho, como ela disse que ele Pra tinha um menino, não sei né, quantos vencer, metros, né? E ele um menino, para ele vencer, e ele na época era novinho, né? Porque quando ele foi escolhido naquela época, acho que ele era adolescente ainda, né? Quando foi escolhido. Ele era jovem, né? Era muito jovem, muito jovem. Mas, às vezes, eu queria trazer para você também, que você, quando Deus tem algo com você, muitas vezes a gente diz não. E será que quando a gente diz não é porque a gente está olhando para a gente? Isso. Para a nossa capacidade, para a nossa força? Não, eu vou dizer não porque eu não tenho condições. Mas o que aconteceu com Davi, você estava falando, né, de Davi de frente a Golias, e eu vejo mais assim que Davi de frente a Golias, ele tinha praticamente 3 metros de altura, 3 metros. por aí. E Davi era muito pequenininho, 1,5 metro, vamos dizer que ele era o dobro de Davi. Mas Davi olha para ele e ele não fala dele mesmo. Você vê qual é a palavra que ele diz? Quem é esse incircunciso que vem contra quem? Contra Deus. Ele vai na força do Senhor. E talvez seja isso que está faltando em você. Você precisa confiar no Senhor, porque a força é do Senhor. É Ele que vai te dar força, Ele que vai te capacitar. Ele que está lhe treinando para você conseguir, não é? Esse feito que Deus certamente tem para com você na sua vida. Porque Deus, ele nos capacita, né? A questão do treinamento é bem interessante, né? Porque a gente passa na nossa vida situações difíceis, aí a gente às vezes está ali numa luta tremenda, e a gente vai tendo vitória. Isso vai acrescentando a fé da gente, aumentando a nossa fé cada vez mais. E a gente vai crendo que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus maravilhoso, que faz coisas tremendas. E vamos passando. Às vezes é uma coisa pequena e vai aumentando. E a gente vai criando essa força, essa fé, aumentando nossa vida. Porque quando chegar o propósito e o momento certo do que Deus quer para a nossa vida, você já está com todas as armas, todas as ferramentas, você já sabe quem é o Deus que você serve, né? E assim foi com Davi. Davi, ele matou o leão, matou o urso, e quando ele chegou lá e viu aquele campo ali, todo mundo com medo daquele homem, né? Que era? Era só um homem, né? Podia ser grande como fosse, né? Mas ele sabia que o Deus que ele tinha era um Deus maior, um Deus tremendo, que podia fazer coisas maiores. E ele foi com a força de Deus, né? Ele, tanto é que ele falou assim, eu vou com a força de Deus. Você vem do jeito que você tiver, com pau, com o que for, mas eu vou com a força de Deus. Você pode ser grande, você pode vir armado, você pode vir do jeito que você vier, mas eu vou com o Senhor, né? Eu vou na força do Senhor. Que coisa linda, porque você imagine, a gente imagina a nossa realidade, a gente desse tamanho, pegar um homem o dobro, e devia ser aquela marra, aquela, né? Com certeza, ele era um guerreiro. Todo preparado, Ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro imbatível. E aí a gente trazendo para a nossa realidade do nosso dia, né, contextualizando, veja que muitas vezes a gente tem medo de um chefe nosso. A gente fica paralisado, não é? A gente fica com medo, fica enfrentando situações, chorando, se achando. Então são muitas situações na nossa realidade que a gente paralisa. Por quê? Porque a gente primeiro não se acha capaz e não acredita no Deus. Porque a gente não está falando aqui de religião. Isso. A gente está falando de Deus. Como é importante você ter Deus no seu coração. Isso. Como é importante, como faz uma diferença. Porque olhe que esse homem, a diferença dele era essa. Enquanto todos os irmãos dele era forte, poderoso, estruturado, um homem lindo, maravilhoso. Aquele menino era pequenininho, fraquinho, sem beleza nenhuma. Mas ele tinha Deus. Isso, verdade. Então que coisa linda, que diferença quando nós temos Deus. E quando a gente acredita em Deus, é impressionante, Sandra e Naísa, como cresce dentro de nós uma certa confiança em enfrentar as situações. Por mais que a gente veja assim, ai não, meu Deus, eu vou conseguir, entendeu? Ou até quando a gente perde alguma coisa que a gente quer ter novamente, a gente acha que não vai mais conseguir, mas quando a gente tem Deus,
é incrível como fica uma esperança, nem que seja lá no fundinho do túnel, mas essa esperança, ela fica. É Por quê? verdade. Porque a gente sabe que tem um Deus, que Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos. Ele Exatamente. faz sempre além do Né? que a gente pede e pensa. E Quem principalmente poderia Davi, esperar? né? Quem E poderia principalmente esperar? Davi, porque Davi era realmente um escolhido para vencer. Ele foi Exatamente. escolhido para vencer, não tinha... Deus era com ele e acabou. E aí É. a gente deixou aqui um gostinho para vocês que estão ouvindo, dizendo por que Davi foi escolhido, né? Porque Deus escolheu Davi. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que é a graça de Deus. Foi a graça de Deus que fez Davi ser rei, Davi estar naquela posição. E olha que a gente está falando aqui do Antigo Testamento, mas sempre foi graça. Eu sempre eu me lembro que eu conversando com meu pai, ele falava para mim, porque meu pai tinha a 4ª série, não era convertido nessa época, e ele olhava para mim e dizia, minha filha, eu já li a Bíblia e eu já percebi que sempre foi graça. Porque antes de Deus mandar Jesus, ele já havia separado o cordeiro. Então sempre foi graça. É verdade. Né? Então, assim, a graça de Deus é que nos escolhe. Então, assim, não é por mérito humano. É isso que a gente quer dizer para você. Então, ninguém tem mérito para dizer, então Deus me escolheu porque eu sou a mais bonita, porque eu sou... Não, porque eu tenho um rostinho mais assim. Porque eu caí na graça. Não, caiu todos, né? A graça é para todos. Mas não é por nós. É por causa desse amor. Não é por merecimento, né? Não é por merecimento e nem por nada que a gente tenha. Porque tudo que a gente tem de bom foi Ele que colocou. Foi Ele. Foi Deus que colocou. E isso é muito bom a gente saber, porque a gente já morre aquela história de que, não, é por mim. Não, não é. Não. É porque Deus realmente, Ele é amoroso, não é? Ele realmente tem suas escolhas. As escolhas de Deus ninguém vai entender. Tem muita gente que fica, meu Deus, mas por quê? Não, a gente vai entender, Valéria, uma escolha de Deus? De jeito nenhum, não tem nunca como vai a entender. gente entender. Não São é? coisas que a gente, Deus não me explica. Você não se acha um improvável? Eu me acho Acaba- improvável. Eu me acho totalmente improvável, porque não tinha nada a ver nem eu estar aqui hoje fazendo um programa de televisão. E eu? Não é não. Falando da palavra de Deus com essa poderosa, não é? É Bíblia na mão. Então, assim, você é um improvável? Com certeza. Mas tenha certeza de uma coisa. É porque Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, viu você e lhe escolheu para uma obra tremenda, para algo que nem você sabe a dimensão do resultado que Deus vai colocar em suas mãos. Então, só confie, não é, Valéria e Maísa? Exatamente. Descanse, confie Descanse e confie. e obedeça. Porque Deus é fiel para fazer aquilo que está no coração dele acontecer através da sua vida. Amém? Então, um beijo no seu coração. Eu quero agradecer aqui a nossa querida Valéria, a amada psicóloga que está sempre aqui conosco, também a nossa amada Maísa, que está sempre conosco aqui. Obrigada a você por estar aí nos assistindo e um beijo no coração e até o próximo sábado, se Deus quiser.